Ao ver Leon tirar várias fotos dela vestida de coelhinha da gaveta, Rosvita ficou furiosa. Ela não esperava que ele fizesse isso secretamente enquanto ela estava inconsciente, e que ainda por cima planejasse ameaçá-la com essas fotos. Seus olhos já estavam cheios de raiva. Ela caminhou rapidamente até ele e o agarrou pela gola com força. Ela disse a ele com raiva: "Você acha que isso vai me intimidar?" Leon ficou um pouco nervoso ao perceber uma mudança significativa nas emoções de Rosvita. No entanto, Leon não sentiu muito medo da raiva de Rosvita, porque ele sabia que Rosvita havia lhe feito uma promessa agora mesmo. Ele poderia usar essa garantia para suprimir a raiva dela. Ele sorriu sem jeito e explicou a situação. Não, eu nunca disse que ia te ameaçar. Foi você quem falou que, se usasse a fantasia de coelhinha, eu poderia fazer com você o que quisesse, não foi?" Ao ouvir o que Leon disse, Rosvita o encarou com raiva. Ela emitiu um som de insatisfação e soltou a gola da camisa dele. Ela sabia que aquilo era realmente o que havia dito, então não ousou bater nele com força agora. Ela cumprirá sua promessa. Rosvita estava emburrada e recostou-se no sofá. Ela olhou para Leon com uma expressão infeliz e perguntou: "Então, o que exatamente você quer que eu faça?" Leon fechou os olhos e sorriu para Rosvita. Ele ponderou por um momento e então teve uma ótima ideia. Ele disse a ela: "Você não disse que jamais usaria uma fantasia de coelhinha? Essas fotos eu tirei quando você estava inconsciente. Com o seu temperamento, aposto que isso não te deixa nada tranquila. Que tal agora você usar a fantasia por vontade própria e me mostrar?" Ao ouvir a sugestão de Leon, Rosvita franziu ligeiramente a testa. Ela sabia que o conselho dele devia ter vindo acompanhado de outras ideias. Ela disse a ele: "E se eu não concordar?" Leon abriu os braços e deu de ombros casualmente, fingindo que o pedido de Rosvita era difícil para ele. Ele disse a Rosvita: "Você não concorda? Sem problema. Só que da próxima vez que formos visitar sua irmã, talvez ela veja as fotos. Assim, toda a família pode desfrutar junto." Ele conseguia imaginar a cena quando Isa soubesse por ele sobre Rosvita e o ocorrido. Isa segurava algumas fotos de Rosvita vestida de coelhinha e exibia um sorriso de pura satisfação. Ela olhava para as fotos enquanto dizia, animada: "Vou guardá-la como herança de família. Enquanto Rosvita não concordar com o pedido de Leon, ele a ameaçará com essa situação." Ao pensar que, na próxima vez que fosse à casa de Isa, poderia ver essas fotos, Rosvita sentiu-se furiosa e sem palavras diante do que Leon tinha feito. É óbvio que Leon quer usar isso para continuar ameaçando-a a usar roupas de coelhinha. Ela bateu com força na mesa e perguntou a Leon: "Quantas cópias das fotos você fez?" Leon virou a cabeça calmamente e não olhou diretamente nos olhos de Rosvita. Ele disse a ela: "Há 2 fotos." No entanto, as fotos preservadas por Leon não se limitavam a apenas 2 cópias. Na verdade, existem mais 4. Leon caminhou orgulhosamente até Rosvita e se inclinou, dando-lhe um tapinha leve no ombro. Ele sabia que ela estava nessa situação agora e que ela definitivamente não poderia recusar seu pedido. Ele deu a ela um sorriso malicioso e disse: "Então é melhor você se comportar. Não vai querer que sua irmã descubra que um dia você usou uma fantasia de coelhinha, vai?" Rosvita não respondeu diretamente às palavras de Leon. Ela se levantou rapidamente do sofá e caminhou direto para a porta do quarto de Leon. Ela não queria ficar mais tempo no quarto dele. Leon se virou e percebeu que os movimentos de Rosvita indicavam que ela queria fugir dali. Leon achou a reação de Rosvita muito interessante. Ele se levantou lentamente e colocou a mão perto da boca. Ele fingiu perguntar a ela em voz alta: "Você quer fugir?" Rosvita não queria admitir diretamente que tinha pensado em fugir. Ela caminhou até a porta de costas para Leon e o repreendeu rapidamente. "Cala a boca! Vou procurar roupas agora." Leon enfatizou isso para Rosvita em um tom descontraído. "Vou te dar um tempo para se preparar. Às 7 horas vou ao seu quarto para conferir o resultado." Rosvita não respondeu às palavras de Leon. Ela abriu a porta sem hesitar e saiu do quarto, fechando-a em seguida com força. Ao ver a leve reação de pânico de Rosvita, Leon sentiu-se muito mais tranquilo. Cruzou os braços sobre o peito e olhou para a porta do quarto. Finalmente é a minha vez de tomar o controle. No passado,
Leon foi repetidamente torturado e manipulado por Rosvita. Desta vez, ele finalmente encontrou a oportunidade de se vingar do que ela havia feito com ele antes. Logo, já eram 7 horas da noite. Leon saiu do quarto e caminhou pelo corredor até o quarto de Rosvita. Ao chegar ao quarto de Rosvita, bateu levemente na porta algumas vezes e entrou. Leon enfiou as mãos nos bolsos e caminhou alegremente até a cama de Rosvita. Ele sorriu para ela e perguntou: "Já colocou a fantasia?" Ao ouvir a voz de Leon, Rosvita virou-se lentamente e encarou-o. Ela sussurrou para ele: Não conseguir achar as orelhas de coelho." Embora tivesse trocado de roupa e estivesse vestida de coelhinha, ela ainda envolvia o corpo firmemente em uma capa roxa. Ela parecia muito tímida com a situação atual, então não ousou mostrar a roupa de coelhinha para Leon. Leon não forçou Rosvita a vestir o conjunto completo de roupa de coelhinha. "Tudo bem, sendo sua primeira vez, vou baixar um pouco minhas exigências." Rosvita baixou a cabeça, ponderando algo em silêncio. Suas bochechas estavam levemente coradas, como se ela se sentisse constrangida sobre o que dizer em seguida. Ela hesitou por um momento e então disse a Leon: "Claro, vou cooperar com você. Faça o que quiser, mas depois precisa destruir as cópias. Entendeu?" Para evitar que sua irmã visse suas fotos, ela teve que fazer o possível para atender ao pedido de Leon. No entanto, as ideias de Leon são diferentes das de Rosvita. Desta vez, ele fez Rosvita fazer isso por outro motivo. Ele deu a ela um sorriso malicioso e aproximou-se lentamente. "Isso dependerá do meu humor." De repente, ele estendeu a mão e rapidamente desamarrou as alças da capa de Rosvita. O manto caiu rapidamente do corpo de Rosvita. Seus ombros lisos ficaram à mostra. Ela ainda está tentando intimidar Leon. "É melhor você torcer para que eu não encontre essa foto primeiro. Senão..." Talvez por ter caído rápido demais, Rosvita não pôde deixar de exclamar timidamente. Ela vestiu as roupas de coelhinha, como Leon havia pedido. Usou um laço branco no pescoço, um vestido preto justo e meias pretas. Abaixou levemente a cabeça, com medo de olhar diretamente nos olhos de Leon. Aparentemente, por ser a primeira vez que usava essa roupa formalmente na frente de Leon, sentou-se nervosamente na cama e não ousou se mexer casualmente. Ao ver a aparência atual de Rosvita, o rosto de Leon corou instantaneamente. Uau! Ele ficou muito surpreso com a cena atual. Leon olhou fixamente para Rosvita e disse silenciosamente para si mesmo: "Minha roupa favorita, combinada com a criatura que mais odeio. Que provocação!" Ele parece estar muito satisfeito com as roupas de Rosvita. Nesse momento, Rosvita percebeu algo brilhando ao seu redor. Ela baixou levemente a cabeça e notou que a marca do dragão em seu peito emitia uma luz roxa deslumbrante. Parece estar expressando seu humor atual. Percebendo que Leon a encarava o tempo todo, Rosvita sentiu o rosto esquentar cada vez mais. Ela virou a cabeça e, sem jeito, levou a mão à boca. Ela gaguejou ao fazer a pergunta para ele: "Pronto, já olhou o suficiente?" Ao ver a reação de Rosvita naquele momento, Leon achou muito interessante. Ele pensou consigo mesmo: "Quanto mais tímida ela for, mais excitado eu fico." Leon sorriu e respondeu a Rosvita: "Claro que não, ainda temos uma lição pendente." Ele caminhou rapidamente até um armário, abriu a gaveta e procurou algo lá dentro. Rosvita percebeu que as coisas estavam indo em uma direção ruim, mas ela não tinha o direito de impedir Leon de continuar fazendo o que queria. Um toque de pânico surgiu em seu rosto. Ela franziu levemente a testa e perguntou nervosamente a Leon: "O que mais você vai fazer?" Leon tirou da gaveta o chicote preto de ensino que Rosvita havia usado da última vez e caminhou lentamente em direção a Rosvita. Ele bateu levemente a palma da mão com o chicote, como se estivesse dando um lembrete silencioso a Rosvita. Ele deu a ela um sorriso malicioso e disse: "Estudante Melkvi, sente-se direito. A aula vai começar." "Certo, vamos falar sobre o dever que você precisa cumprir esta noite." Leon usou o chicote de ensino que tinha na mão para bater com força na palma da mão algumas vezes, como se quisesse informar Rosvita de que fariam algo formal em seguida.
Do lado de fora da janela, o luar brilhava silenciosamente no quarto de Rosvita, como se quisesse espiar o que eles estavam fazendo. A luz fraca no quarto iluminava silenciosamente o ambiente, como se guardasse um segredo que ninguém mais saberia, exceto Leon e Rosvita. Ao ouvir o que Leon disse, que era muito semelhante ao que ela havia dito da última vez, Rosvita percebeu que a verdadeira intenção de Leon não era apenas fazê-la usar roupas de coelho. Ele tem outro propósito. Esse cara está se vingando da aula que eu dei para ele da última vez? Ela levantou a cabeça e olhou para ele com uma expressão de insatisfação. Ela não percebeu a tempo o que ele realmente queria fazer, o que a deixou muito irritada. Leon brandiu seu chicote de professor e caminhou de um lado para o outro, na frente de Rosvita. Ele disse a ela a tarefa de casa que ela precisava completar naquela noite. Repita comigo o código dos caçadores de dragões. As 3 honras e as 3 vergonhas. Até decorar. É o credo que todo caçador de dragões orgulhoso deve saber de cor. Nesse momento, Rosvita teve dúvidas sobre a tarefa de casa que Leon havia lhe passado. Ela lentamente levantou a mão direita. Ela franziu ligeiramente a testa e disse para Leon: Professor, não poderia ser que, na verdade, eu sou um dragão e não uma caçadora? Ela não entendia por que Leon queria que ela fizesse uma coisa dessas. Ao ouvir as palavras de Rosvita, a expressão de Leon tornou-se séria. Ele aproximou-se rapidamente de Rosvita e, gentilmente, ergueu seu queixo com um chicote de ensino, forçando-a a olhar diretamente em seus olhos. Ele disse a ela com um tom insatisfeito: Cuidado com sua atitude, aluna Melkfi. Faça o que o professor mandar, entendeu? Rosvita ficou um tanto irritada com a arrogância de Leon. Ela lançou-lhe um olhar de desagrado e rangeu os dentes indignada. No entanto, Rosvita também não se atrevia a fazer birra com Leon facilmente. Ela teve que se esforçar para suprimir sua raiva interior. Ela olhou para o lado e respondeu a Leon suavemente: Sim, professor. Após ouvir a resposta de Rosvita, Leon deu alguns passos para trás e manteve distância dela. Ele colocou as mãos atrás das costas e continuou a caminhar tranquilamente de um lado para o outro à sua frente. Ele balançou levemente seu chicote de ensino enquanto lhe contava sobre as 3 honras e as 3 vergonhas do caçador de dragões. Artigo 1. Tenham orgulho da lealdade ao Império e vergonha de conspirar com o clã dos dragões. Embora Rosvita estivesse relutante em dizer tal coisa, ela ainda assim falou junto com Leon. Tenham orgulho da lealdade ao Império e vergonha de conspirar com o clã dos dragões. Talvez porque esse tipo de conteúdo seja vergonhoso demais para ela, sua voz estava ficando cada vez mais baixa. De repente, Leon usou seu chicote de ensino para golpear com força as nádegas de Rosvita. O chicote de ensino tocou sua coxa e fez um barulho alto. Ah! Rosvita fechou os olhos com força, ergueu a cabeça e soltou um gemido. Ela estava intrigada com o comportamento de Leon. Ela não sabe onde errou. Ela virou a cabeça para olhá-lo e perguntou: Por que você me bateu? Não fiz nada de errado. Leon sacudiu levemente seu chicote de ensino e olhou para Rosvita com olhos sérios. Ele apontou os erros que ela acabara de cometer. Muito baixo, em voz alta, repita de novo. Ao ouvir as palavras de Leon, Rosvita ficou ainda mais furiosa do que antes. Ela estava muito insatisfeita com a arrogância e as exigências de Leon. Seus olhos brilhavam de fúria, como uma tempestade se formando em nuvens escuras e carregadas. Ela cerrou os dentes com força, como se fosse pular e socar Leon no rosto com violência no segundo seguinte. Ela era quase incapaz de conter sua raiva interior. Pelo bem da sua foto, Rosvita teve que arriscar tudo. Ela fechou os olhos e reprimiu vergonha, gritando aquelas palavras: Tenha orgulho da sua lealdade ao Império e vergonha de conspirar com o clã dos dragões. Ao ouvir a voz de Rosvita muito mais alta do que antes, Leon ficou muito feliz. Ele sorriu para ela e a elogiou. Ha 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 ha, isso foi muito bom. Vamos, continue. Rosvita tentou conter a raiva e lançou um olhar feroz a Leon. Ela franziu a testa e praguejou mentalmente. Maldito caçador de dragões! Se cair nas minhas mãos, vou fazer você pagar 10 vezes mais, seu desgraçado. Sob a cuidadosa educação de Leon,
Rosvita estudou diligentemente o conteúdo de As Três Honras e as Três Vergonhas dos Caçadores de Dragões e se esforçou para memorizá-lo. Logo, o relógio na parede marcou 8 horas. O som de Rosvita recitando e de Leon chicoteando Rosvita gradualmente cessou. Leon ficou muito satisfeito com o estudo diligente de Rosvita. Ele a elogiou. Muito bem, aluna Melkvi. Vejo que você já recita com fluidez as 3 honras e 3 vergonhas. Rosvita ficou sem palavras diante das exigências descabidas de Leon. Ela disse a ele num tom ligeiramente irritado: Obrigada pelo elogio, professor. Nesse momento, Rosvita virou a cabeça e reparou na hora no relógio. Ela pensou por um instante e então teve uma ideia. Ela apontou para o relógio e disse a Leon com uma expressão de pena: Professor, não seria hora de terminar a aula? Ela queria aproveitar a oportunidade para impedir que Leon continuasse com as aulas. Leon virou a cabeça e olhou para o relógio. Ele assentiu levemente e então disse para Rosvita: Sim, já está na hora. No entanto, Leon não encerrou o curso desta noite como Rosvita havia imaginado. Ele parou em frente a Rosvita e tirou a camisa. Rosvita olhou fixamente para Leon com uma expressão confusa. Ela achou o comportamento dele um tanto estranho. Naquele momento, ela não sabia que enfrentaria uma aula prática experimental ainda mais intensa e empolgante em seguida. Leon virou a cabeça para olhar para Rosvita e perguntou qual seria a próxima matéria que eles estudariam. Então, a próxima aula é sobre apreciação cultural.